Alunos do sexto ano. Continuando nossa aula, nós hoje iremos estudar a página 44 a página 48, certo? E o nosso tema é o surgimento do comércio e das cidades, certo? O que resultou, né? Por que surgiu o comércio? Por que surgiu as cidades? O que causou esse surgimento? Vamos lá. Então, vamos. Com o aumento da quantidade de alimentos possibilitado, né, pelo cultivo da terra, a população humana cresceu rapidamente. Assim também, assim aumentava também a demanda por alimentos. Para atendê-la, tornou-se necessário ampliar as áreas cultivadas e desenvolver técnicas para melhorar a produtividade do solo. Nesse caso, como o uso de fertilizante natural para produzir grãos maiores, método para controlar as pragas agrícolas e forma de garantir o fornecimento de água para as plantas, com a construção de sistemas de irrigação. No nosso caso, nós estudamos na nossa aula passada, que a forma de cultivo ela modifica o ambiente. Então, nesse caso, quando não tinha ali água, as pessoas passavam a fazer esse tipo de sistema, o sistema de irrigação, por meio de diques, canais, entre outros. Com isso, aumentou a questão da produção. Como se produzia mais do que o necessário para a sobrevivência, o excedente de alimentos permitia sustentar pessoas que exerciam outras funções, como sacerdote, soldado, comerciante e tecelões. Nesse caso, havia aqueles que trabalhavam ali em outra área. O povo neolítico, eles não trabalhavam só de, vamos dizer, na agricultura. Mas ali havia os agricultores, havia ali os sacerdotes, havia ali os soldados. Além disso, havia, como já estava surgindo, a questão dos comerciantes, entre outros. Foi também nesse período, que começou a questão da troca, que foi aí que deu origem ao comércio. A troca. A produção excedente agrícola possibilitou às comunidades neolíticas, começarem a trocar o que eles tinham com os excedentes de outros povos. Ou seja, uma tribo excedia ali 5 sacos de arroz ou outros tipos, só um exemplo. Aí ele ia lá na outra tribo e fazia uma troca. Vamos trocar por peixe? Não, vamos trocar aqui. Eu tenho trigo, eu tenho cevado. Vocês têm carne? Nós podemos trocar. Aí trocavam, certo? Por isso que diz que o excedente, ou seja, aquilo que eles não iriam usar, mas que estavam precisando de outros, outros alimentos, eles iam e trocavam. As primeiras cidades, a primeira cidade, segundo alguns dizem, as duas cidades, as comunidades mais antigas, Jericó e Chatuan-Uk. Jericó ficava na Palestina e outra cidade na Turquia. Essas cidades são as mais antigas datadas, certo? Jericó era bastante protegida, e tinha grandes muros. Enquanto a Chaluk
também indicava que constituía uma grande aglomeração, né, aglomerado de habitantes ali nas ruas dessa cidade. Já as cidades mais, vamos dizer, que ali os povoamentos que aconteceram, os primeiros povoamentos, as primeiras comunidades que começaram a surgir, né, foi ali no Egito, né, na África, melhor dizendo, né. Os primeiros povos surgiram na África. Só que nas áreas mais férteis, né, ou férteis, a margem dos grandes rios, como ali o Egito, né, nós podemos ver ali o rio Nilo no Egito, o rio Tigre e Eufrates ali na Mesopotâmia, certo? Eles começaram ali a formar novo povoamento, né? Nós temos aí nessa imagem, nós temos Tebas, Assuã, no Egito, Ginzé, Menfins. Já na Mesopotâmia nós temos Mari, Elblá, Equis, Nippur, Eridu. Certo? Então aí foram os primeiros povoamentos. Vamos aqui, olha. Devido ali ter água próximo, né, nas áreas férteis, à margem dos grandes rios, como Nilo, Tigre e Eufrates, as pequenas comunidades e aldeias começaram a se unir para construir sistemas de irrigação e aproveitar melhor a água das enchentes, que eram essencial para a atividade agrícola. Tá? Como o povo antes era um povo nômade, agora passaram a se fixar, né, em uma determinada área. E assim, eles, como foi falado agora no slide anterior, eles desenvolveram ali formas de irrigar as plantações, porque agora, em vez de ser um povo nômade, eles passaram a ser um povo sedentário, passaram a permanecer, a se fixar mais em uma determinada área. Então aí nós temos uma legenda, né? Nessa imagem nós temos o Egito representado aí pelas cores, certo? Tem também chineses, os pontinhos significam as cidades, né? Até na Índia tinha Latal, tinha Susa no Irã, ali perto, né, do Irã. Então nós vemos o seguinte, que a partir do momento que os primeiros grupos humanos começaram a agricultura, né, começaram a cultivar a terra, cultivar as plantas, eles passaram ali a se fixar em uma determinada região, uma determinada área. Por isso começou os primeiros assentamentos, cidades e civilizações. Continuando aqui, a descoberta do uso dos metais. Certo? Os metais, antes, né, que não era muito usado no período paleolítico, já no período neolítico, os metais eles passaram a ser usados. Vejamos aqui, ó. O primeiro metal utilizado pelo homem, do qual existem evidências, foi o cobre, né? Há cerca de 8.000 anos, para fazer estatuetas e enfeites. Então, o cobre, foi, segundo que se tem informação, né? Mais tarde eles passaram a usar, né, o fogo já para trabalhar o cobre. Eles passaram depois também a usar o bronze. O bronze começou a ser usado cerca de 6.000 anos atrás na produção de armas, escudo, ou seja, o povo naquela época, eles usavam isso tanto para sobrevivência como também para defesa. Certo? Já o ferro foi em torno de 1.500 anos antes de Cristo, que foi que começaram a usar o ferro retirado da jazida, né? Misturado
a outros elementos químicos, no caso como carbono, magnésio, e aquecido em forno primitivo produzia ligas bastante resistentes. Certo? Então, nessa época do Neolítico, foi que o uso dos metais, e nesse caso inclui-se cobre, bronze, ferro, entre outros. E o nascimento do Estado e da escrita, né? Como foi que surgiu? O Estado, né? O Estado, o que é o Estado? Uma instituição que tinha plena autoridade sobre a população. Esse é o Estado. O desenvolvimento da agricultura e o crescimento populacional mudaram a organização de algumas sociedades. Então, viu-se necessário a criação de um Estado. Esse Estado tinha essa finalidade, ela tinha plena, o Estado, essa instituição tinha plena autoridade sobre a população. Nesse processo se chamou o processo de formação do Estado, no período Neolítico, certo? Então, no período Neolítico. Então, vejamos aqui, a escrita também surgiu nesse período, cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Com a necessidade de quê? Com a necessidade de organizar, né? A necessidade de contabilizar os produtos comercializados e os impostos arrecadados pelos servidores do rei. Porque como foi criado um Estado, havia ali um chefe, né? Que antes poderia ser só o chefe de família ou só o sacerdote, mas depois foi criada a questão do rei. E o rei tinha coletores de impostos, tinha servidores para garantir, né? Para garantir ali o controle, controle naquela época. Então a necessidade da escrita, certo, surgiu porque havia também a necessidade de contabilizar produtos comercializados e impostos arrecadados pelos servidores do rei. Além disso, havia também o levantamento da estrutura das obras, né? Queria saber quanto era que gastava, quanto é que sobrava, que exigiu também esse levantamento exigiu a criação de um sistema de sinais numéricos para realizar cálculos geométricos. Então aí nós temos uma imagem abaixo que representa, né, a escrita fenícia, que foi a primeira que se tem data. Também tem o grego clássico, nós também aí podemos ver aí o grego atual. Também temos o latino que deu origem a nossa forma de escrever, né? E aqui nós temos a atividade, ó. Copiar e responder a questão 1, 2 e 3 da página 48 do nosso material didático. E nisso, bons estudos, e qualquer dúvida nós estaremos aqui à disposição.